Bom dia, meu. Desculpa aí, gente. Vamos de novo. Foi treino. Bom dia, meus armados e queridos armados. Oh, Deus. Pode ir? Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Eu quero ler com vocês Apocalipse 7, a partir do versículo 9. Eu achei muito bom, gente. Diz assim: Depois disso, olhei e diante de mim estava uma multidão que ninguém podia contar, de todas tribos, nações, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém! Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Então um dos anciões me perguntou: Quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol nem o calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Meu Deus, gente, tremendo. Então, eu queria deixar esse versículozinho para nossa reflexão da manhã, porque ele é muito forte. Esse versículo, ele traz esperança para todos nós. Nesse tempo, eu sei que a gente está passando por muitas coisas, por muitas injustiças, por muitas perdas, por muitas aflições. Mas Deus, ele nos promete isso, ele nos promete dias melhores ao lado dele. E nós, que somos irmãos de todas as tribos, línguas, raças e nações, iremos entronizá-lo no trono, face a face, porque ele nos deu essa esperança. Vamos orar? Senhor meu Deus, nesse momento, Pai, em Tua presença, eu quero estar Te agradecendo por mais um dia de culto. E quero estar pedindo que o Senhor possa estar sendo em cada casa, Pai, cada lar nesse momento. Todos os irmãos que estão vendo esse culto. Podemos não estar juntos fisicamente, mas estamos juntos espiritualmente, Pai. E que em todo momento nesse culto o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações. Seja com os louvores, seja com a mensagem. E que a gente possa estar guardando, meu Deus, a Tua palavra. E que o Senhor possa estar vindo com todo o consolo para todas as famílias que estão sofrendo também nesse momento. Seja conosco, Pai, e receba tudo como um cheiro suave. É isso que eu lhe oro e lhe agradeço, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos e família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. E eu louvarei ao Senhor em todo tempo.
seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Yeah, yeah, Yehoah. Yeah, yeah, Yehoah. Oh, oh, yeah, yeah, Yehoah. Yeah, yeah, Yehoah. Muito bom dia, meu irmão. Nós estamos começando nesse momento o nosso culto de louvor e adoração. Eu quero te convidar você a louvar conosco, a adorar a Deus junto conosco. Nesse momento nós vamos estar entoando um hino que fala: reina em mim. Então você pode declarar da sua casa: reina em mim, reina sobre minha casa, sobre minha família, sobre minha vida. Sobre toda a terra, sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Nós vamos declarar nesse momento que digno é Ele. Digno é o Senhor que morreu naquela cruz, entregou-se a vida por nós. Somente Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido
em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. Celebre Ele nessa hora. Declare: digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno, Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. eleva minhas mãos, Elevo as minhas mãos a ti, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. só temos o Senhor, só temos o Senhor.
Os reis dos Tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? iremos nós. Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida. Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, Até transbordar. eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Tu és o pão, declara ele, que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde, declara ele, tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me, até transbordar. Declara isso, enche-me. tu és o pão Do céu, o Deus Emmanuel, enche-me, até transbordar. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. enche-me de ti, até transbordar. Bom dia, meus irmãos. Muito bom estar com você essa manhã, primeiro domingo de junho, de poder celebrar a Deus junto com esse louvor maravilhoso, com essa equipe linda e abençoada aqui da nossa igreja. Espero que o seu domingo esteja sendo bom, espero que você tenha dormido bem e espero também que esse culto fale ao seu coração. Antes da gente começar, eu quero te convidar a participar também através dos seus dízimos e das suas ofertas. Esse tem sido um tempo de guerra, um tempo de muita luta, mas também um tempo de provisão. Por isso, eu gostaria de orar por você, que nessa manhã vai também adorar o Senhor através do seu dízimo e da sua oferta. Está sendo disponibilizado aí na sua tela agora
a conta da nossa igreja e também um QR Code. E nesse QR Code você vai ser direcionado para um link onde você pode preencher o valor que você deseja contribuir, a maneira como você deseja contribuir, se é através de boleto bancário ou cartão de crédito, que aí dessa forma, se você não for correntista na mesma conta, do mesmo banco que a igreja, você consegue também entregar a sua oferta, seu dízimo sem pagar taxa, e aí a gente está dando essa opção para facilitar. Se você tem a conta corrente no mesmo banco da igreja, está disponibilizado também aí para você a conta bancária da nossa igreja. É um tempo onde a gente precisa se unir, irmão. É um tempo onde o evangelho está sendo proclamado de uma maneira como nunca foi antes. A todo momento você vê lives de igreja, a todo momento você vê mensagens pastorais, seja num canal que você segue, que você é inscrito, seja na timeline do seu Facebook, seja no feed do seu Instagram. E a realidade é que Deus está abrindo uma porta para a gente que a gente não tinha antes. Por isso, a nossa igreja também está investindo nessa área. A nossa igreja também está crescendo nesse campo missionário, no campo missionário online. Então eu gostaria de te convidar a entregar a sua oferta. Eu quero orar por você que vai hoje entregar o seu dízimo, a sua oferta nesse momento. E quero também orar por aqueles que talvez passem por dificuldade financeira hoje. A gente sabe que não é um momento fácil. A gente sabe que muitas pessoas estão vivendo um período de crise ligado também, não só à área de saúde, mas à área financeira. Por isso, eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí na sua casa. Participe junto comigo dessa oração. Feche os seus olhos, fale com Deus, entregando cada dízimo e cada oferta que será consagrado nesse momento ao Senhor, através desse instrumento que Deus nos deu, que é a internet. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, quero agradecer por cada dízimo e oferta que será consagrado nesse momento. Que nós possamos, Deus, alcançar esse campo missionário, que é o campo virtual, é o campo da internet, onde as pessoas, Pai, têm acesso à sua palavra, onde as pessoas podem ouvir a tua palavra totalmente desarmados, Deus, sem precisarem estar preocupados em chegar a uma igreja. Nos seus lares, eles têm alcançado essa palavra, uma palavra de conforto e de exortação, uma palavra viva e eficaz. Então, Deus, nós queremos agradecer por cada oferta que está sendo consagrada nesse momento. Oferta, Pai, que é fruto de gratidão, louvor e temor a Ti. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, por isso nós queremos Te louvar, através também da nossa oferta e do nosso dízimo. Que seja utilizado de maneira responsável, como essa igreja tem utilizado durante todo esse tempo, os recursos que chegam às suas mãos. Então, Pai, abençoe, Pai. Nós queremos também, Deus, pedir por irmãos que talvez nesse tempo passem por dificuldades financeiras, por irmãos que talvez nesse tempo passem por um momento desconfortável, ligado às suas finanças, e hoje também não pode entregar o seu dízimo, a sua oferta. Pai, abra portas de emprego, Pai, porque ainda que pareça impossível diante dos homens, nós cremos num Deus que age no impossível. Ainda que a gente esteja vivendo um tempo de crise ligada também à economia, que o Senhor, Pai, esteja nos guardando e nos protegendo, abrindo portas aos seus servos. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje, o tema dela é Eu Não Consigo Respirar. E eu preciso abrir um parêntese aqui para poder dizer tudo que eu tenho que dizer. Primeiro, eu quero que o irmão saiba que tudo que eu falo aqui é com muito temor e amor. Eu tenho muita dificuldade em trazer uma palavra de exortação e confronto para os irmãos, porque eu me cobro muito em relação ao meu posicionamento. Eu sei que eu preciso me avaliar primeiro, antes de falar ou fazer qualquer coisa. Eu entendo que vivo um processo de transformação. Por isso, eu ainda estou em crescimento, ainda estou
em mudança, até chegar o momento em que encontraremos de novo com o Senhor. E aí esse vai ser o momento perfeito. A santidade é um processo, eu vivo esse processo. Então, quando me cobro, quando prego aqui, tenha certeza que Deus está primeiro falando ao meu coração. Está tratando sobre algo que precisa ser tratado em mim, antes de eu trazer os irmãos. E segundo, a segunda causa de eu ter dificuldade em trazer uma palavra de exortação, ou confronto, ou que nos leve a uma reflexão em relação aos nossos procedimentos, é porque aqui nós temos irmãos que seriam meus pais e avós. Por isso, então, ouça com muito carinho, irmão. Ouça com muito carinho, muito amor, aquilo que eu quero dizer a você, com muita compreensão, esteja com o seu coração aberto para entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações essa manhã, né? Porque foi exatamente dessa forma, dessa maneira, que Deus colocou ao meu coração essa mensagem, e é dessa maneira que eu quero transmitir aos irmãos. Hoje nós vamos tratar sobre a desigualdade racial, não com uma visão tão aprofundada da sua causa social, porque não é o meu lugar de fala, e também porque eu não sou especialista nesse assunto. Eu tenho muita dificuldade em falar em algo, falar sobre algo que eu não tenha total conhecimento, ou pelo menos eu tenho alguma especialização no assunto para poder falar. Mas eu quero então, por isso, falar não sobre a causa social, embora a gente vá tratar também sobre ela, a gente vai tratar sobre o que tem acontecido na sociedade nesse texto. Mas eu quero falar sobre o pecado do racismo. O racismo como pecado, sua causa e a nossa anestesia como cristãos em relação a ele, né? E para isso eu preciso começar tentando entender o porquê de qualquer assunto ou qualquer acontecimento, irmão, se tornar um palanque político. Hoje em dia, com as redes sociais, qualquer coisa que aconteça, as pessoas têm que colocar um tema de direita ou esquerda, ou é Lula, ou é Bolsonaro, ou é comunismo, fascismo, capitalismo, liberalismo e esse monte de tantos de ismos que a gente tem por aí. A gente tem a capacidade de usar uma pandemia como palanque para discussão política. O assassinato de um homem nos Estados Unidos ou de um menino no Salgueiro como debate para discussão política. Tudo vira discussão política. Sabe, irmãos, eu nunca vou falar sobre movimentos ou ideologias políticas através do meu posicionamento como pastor, mas também nunca vou me calar diante de um princípio que tem sido negligenciado. Alguns tentam menosprezar o grito de que vidas negras importam, como se essa afirmação desvalorizasse outras vidas ou fizesse parte de um movimento ideológico, o que na verdade não é. Todas as vidas importam, e a gente sabe disso muito bem, mas que para que todas elas realmente importem com o mesmo valor, nesse momento, nós precisamos avisar a todos que vidas negras, inclusive, também importam. Não é a busca, irmão, por um tratamento diferenciado, é uma busca por um tratamento igual. Não é um brado por privilégios, mas por igualdade. Pare e pense comigo, quando Jesus nos ensina a celebrar a chegada da ovelha perdida, não é porque ele não se importava com as outras 99 ovelhas, mas é porque naquele momento era importante ressaltar a presença daquela que estava distante. Eu vi uma ilustração essa semana que ajuda bastante a gente a entender sobre isso, que foi através da parábola do filho pródigo. O pai era quem segurava uma placa escrito: a vida do filho pródigo é importante. O filho que estava na casa segurava uma placa assim, ó, em resposta: a vida de todos os filhos são importantes. Daí parece que o pai precisou explicar a ele que naquele momento eles precisavam celebrar a vida do irmão que estava longe, para que as pessoas entendessem que literalmente todas as vidas importam. Nós precisamos, irmão, quebrar a nossa visão racista. A gente precisa quebrar essa visão dentro de nós, não só por uma causa social, mas porque isso é pecado. É pecado. E eu vou tratar um pouco sobre isso. Eu gostaria de te pedir, não desligue o seu televisor, não desligue a sua câmera, não desligue o seu celular. Acompanhe junto comigo, porque a gente precisa criar
uma capacidade de ouvir um outro ponto. Ainda que esse não seja o meu ponto de vista, eu preciso tentar me colocar no lugar de alguém para, mesmo que não seja o mesmo ponto de vista, pelo menos eu estou próximo e ter uma capacidade de diálogo em relação a isso. A gente não pode esperar um acontecimento como esse para a gente começar a refletir sobre um tema tão relevante como o racismo. Irmãos, olha a nossa volta. Há pouco tempo atrás, como eu falei, a gente perdeu um jovem aqui na comunidade nossa, no Salgueiro. Um jovem que frequentava a igreja. Um jovem que estava dentro do seu quarto. Não, ele não estava num baile funk, ele não estava carregando drogas, ele não estava numa boca de fumo, ele estava dentro do seu próprio quarto e foi assassinado. Quando a gente vê um vídeo de George Floyd sendo sufocado durante 8 minutos, irmãos, 8 minutos, a gente lembra também de uma outra pessoa chamada Eric Garner, que também foi asfixiado até a morte em Nova York, com um golpe de mata-leão, e com características bem semelhantes. Ambos foram registrados por pessoas que estavam passando na hora e registraram e filmaram aquele momento e divulgaram em redes sociais. Existe uma frase acreditada a Will Smith, rodando aí na internet, que diz que o racismo não está piorando, ele está sendo filmado. O brado, o grito desses dois homens, tanto George Floyd quanto Eric Garner, era o seguinte: eu não consigo respirar. E é sobre isso que eu quero pensar. É aqui que eu quero chegar junto com você. Eu não consigo respirar. A nossa sociedade está sem respirar. A falta de diálogo, a falta de comunicação, a falta de capacidade de ouvir o ponto de vista do outro, de refletir sobre o porquê o outro pensa daquela forma, está sufocando as pessoas. Nós estamos doentes. Nós estamos doentes. E a nossa maior doença não é, irmão, o Covid-19. A nossa maior doença não é o câncer. A nossa maior doença não é a depressão. A nossa maior doença é a falta de amor. Porque nós ouvimos o posicionamento do outro para justificar o nosso. Nós ouvimos argumentos para nos defender, não para alcançar uma mudança do nosso posicionamento. Nós estamos sem respirar. E parece que o efeito dessa pandemia está fazendo a gente entender o real valor daquilo que ninguém precisou nos ensinar a fazer. Ninguém precisou te ensinar a respirar, irmão. Alguém te ensinou a andar, alguém te ensinou a comer, alguém te ensinou a pedalar, mas ninguém precisou te ensinar a respirar. E é justamente o que está faltando na gente. Esses protocolos de distanciamento, esse uso das máscaras em locais públicos, a falta de respiradores e leitos nos hospitais, estão nos trazendo a mesma sensação. Nós não conseguimos respirar. Mas aí você pode se perguntar: pastor, então você concorda com toda essa depredação e as consequências do que está acontecendo por aí? Não, eu não concordo. E eu preciso me posicionar em relação a isso também, que eu não concordo, não estimulo e não acredito nessa maneira de se lidar com qualquer problema, não só esse, mas com qualquer problema, inclusive esse. Por quê? Porque eu sou um seguidor de Jesus Cristo. E ele me ensina, em Mateus capítulo 5, verso 9, que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E esse mesmo Jesus ordena que Pedro guarde a sua espada, quando o próprio Jesus estava sofrendo uma perseguição que também era injusta. Olha o que fala um pouco mais à frente no Evangelho de Mateus, verso 26. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que uns dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou seja, Jesus nos ensina a lidar com os nossos problemas de maneira pacífica. A gente tem no meio batista uma referência mundial de luta contra o racismo que foi extremamente relevante no seu posicionamento. O pastor Martin Luther King foi alguém que guerreou sem armas,
mas com verdade nos lábios. Confrontou uma sociedade inteira, confrontou governo e inclusive igrejas que, assim como nós hoje, precisavam ser confrontadas. Berenice King, a filha mais nova do Martin Luther King, vendo esse crescimento da violência nos protestos pela morte de George Floyd, afirmou que a única maneira de conseguirmos o que realmente queremos é através da não violência. Irmãos, essa mulher teve seu pai assassinado justamente da mesma bandeira que está sendo levantada hoje. Mas o que ela está falando para a gente é o seguinte: a única maneira de conseguirmos o que realmente queremos é através da não violência. É isso que eu creio, é isso que eu prego. A não violência contra todos, mas não podemos deixar que a maneira errada de alguns lidarem com um problema invalide o grito de milhares que fazem isso conscientemente e com razão. É verdade que alguns estão agindo de maneira errada quando a gente vê todo esse caos sendo instaurado. Mas isso não pode invalidar o grito de vários que estão fazendo isso de maneira pacífica. Em outra ocasião, no contexto da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, Martin Luther King, esse mesmo que eu estou falando aqui com você, nos traz uma afirmação bem interessante. Nestes dias de Sputnik e Explorers, atravessam o espaço sideral e mísseis guiados estão escavando a estrada da morte na estratosfera. Ninguém pode vencer uma guerra. Olha que interessante isso que Luther King está dizendo para a gente, irmão. Ninguém pode vencer uma guerra. Hoje a escolha não é mais entre violência e não violência. É não violência ou não existência. Essa é uma frase do Luther King. E algo muito interessante é que a gente está vivendo nesse tempo também uma guerra, uma corrida espacial, né? Na semana passada, no sábado passado, na verdade retrasado, né? Que não foi ontem, foi no outro. A gente presenciou, a gente viu, pôde assistir através do YouTube, do Facebook, o lançamento da primeira missão ao espaço tripulado com iniciativa privada. Ou seja, nós somos capazes de olhar para o espaço, mas incapazes de olhar para dentro de nós. O discurso de King ainda precisa ecoar no nosso tempo, porque é impressionante a capacidade que o futuro tem de repetir o passado. Ouve-se nas TVs, ouve-se nas redes sociais e nos olhares: não consigo respirar. Esse foi o brado de Eric Garner, George Floyd, e precisa ser o nosso. Está faltando ar, está faltando vento, está faltando sopro em nossa sociedade. Olha que interessante, a palavra ar no hebraico tem vários significados. Desde o ar que respiramos, ou seja, o fôlego, até uma brisa ou um vento impetuoso. Também significa espírito. Foi o ar, o Espírito de Deus, que pairava sobre a face das águas antes da criação em Gênesis, capítulo 1. Foi o ar, o ruá, o Espírito de Deus, que foi derramado sobre todas as nações em Atos, capítulo 2, no episódio do Pentecostes. Está nos faltando ar, está nos faltando fôlego, está nos faltando Espírito de Deus. Foi o brado de George Floyd, foi o brado que George Floyd deu em seus últimos momentos de vida. Foi o clamor de uma sociedade que olha para a igreja e diz: nós estamos sem ar, nós estamos sem espírito. Que esse grito ecoe em nossas casas, trazendo nesse momento, nessa manhã, a responsabilidade como cristãos diante de um povo que morre sem o espírito. Esse mesmo ar foi soprado por Deus em uma visão dada ao profeta Ezequiel, quando estava diante de um exército de esqueletos extremamente secos. E aí talvez nessa manhã eu vá passar um pouco do tempo do que os irmãos estão acostumados a me ouvir
no domingo de manhã, mas eu gostaria muito que você prestasse atenção no que eu quero te dizer. Ezequiel, capítulo 37, nós leremos do verso 1 até o verso 14. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim o soberano Senhor a esses ossos. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos. Farei um espírito entrar sobre vocês, e vocês terão vida. Porém tendões de vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor soberano, venham desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos eliminados, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz os seus companheiros palavra do Senhor. Ezequiel era contemporâneo de Daniel e começou a profetizar aos 30 anos de idade lá na Babilônia. Quando ele chega na Babilônia, Daniel já estava lá, porque Daniel chegou na primeira leva, né? Nas visões que Deus, nas profecias que Deus deu a Ezequiel, ele tinha dois propósitos principais, que era mostrar o juízo em relação à apostasia de Judá e Jerusalém, e também conservar, trazer esperança àqueles que permaneceram fiéis a Deus durante o exílio. Nesse momento, nesse texto que a gente está lendo aqui, a gente está vendo a visão que os israelitas tinham de si mesmos. Eles olhavam para si mesmos e só viam destruição. A cidade estava destruída, o templo estava destruído, e o povo exilado há pelo menos 10 anos. Era um povo sem esperança. Era um povo que estava buscando um significado diante de um cenário de morte. E o próprio Deus explica a visão, lá no verso 11 desse texto que a gente acabou de ler. Ele mesmo explica a visão a Ezequiel, dizendo: esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Sabe, irmão, eu sinto que em alguns momentos nós também estamos assim, sem esperança diante da nossa nação, do nosso mundo e da nossa sociedade como um todo. Talvez no início tivéssemos até alguma esperança, assim como Israel tinha, mas agora a única coisa que a gente só consegue enxergar ossos secos, e como a Bíblia fala, não apenas secos, mas sequíssimos. Ezequiel olhava diante dele e via morte,
mas não uma morte qualquer, a morte do seu povo, a morte da esperança, a morte de pessoas que estavam vivas. E aí eu quero voltar à questão da palavra utilizada por Ezequiel aqui. Ele usa o termo hebraico, ruá, que tem 3 tipos de significados diferentes nesse texto que a gente leu. Ele tem N significados diferentes, esse termo. Inclusive, quando ocorre a tradução para Septuaginta, é o mesmo termo pneuma, que é usado, como eu falei, em Atos 2. Aqui a gente tem 3. Primeiro é espírito, no verso 1 e no verso 14. No segundo ele fala sobre fôlego, que é o verso 5, 6, 8, 9 e 10. E vento, ou ventos, que a gente consegue ver no verso 9. E isso que me chamou muito a atenção diante dos gritos que a gente tem escutado pelas ruas. O que nos falta como sociedade, irmãos, é o ruar de Deus, o Espírito de Deus. E a distância do povo em relação a Deus só está aumentando. O grito fica ainda mais alto. Só que alguns de nós não ouvimos. Porque a gente está mais preocupado com a nossa ideologia política, com os dogmas ou com a nossa moral e os bons costumes como igreja. Nós estamos mais preocupados em defender do que anunciar a Deus. Deus não nos chama como advogados, mas sim como testemunhas. Eu já falei isso aqui, isso é um tema para uma outra mensagem. Por isso, nessa visão, a gente consegue perceber 2 etapas diferentes. Nessa primeira etapa, ela acontece do verso 4 ao 8, que diz assim: então ele me disse, profetize a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, ou seja, Ezequiel anunciou dessa forma essa mensagem, como ele havia me ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Guarda isso, mas ainda não respiravam. Para você entender essa primeira etapa, eu preciso que você repare numa coisa. Ezequiel profetiza agora aos ossos. Ezequiel profetiza aos ossos. Diz logo no início. Então ele me diz, profetize aos ossos e diga. Ou seja, Ezequiel está profetizando aos ossos. Diante da pregação aos homens, do anúncio do profeta em relação à vontade de Deus, surge carne, pele e estrutura física naqueles esqueletos. Por isso, poderia parecer de longe que eles estavam vivos, mas estavam mortos, porque ainda não respiravam, como nós lemos no verso 8. Assim também aconteceu com a igreja de Sardes, na Revelação, no Apocalipse. No verso 3, capítulo 3, verso 1 e 2, fala assim: ao anjo da igreja de Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Ou seja, a sua aparência, a aparência da igreja de Sardes era de uma igreja viva. Provavelmente possuía obras e razões para as pessoas acreditarem nela, mas ainda faltava algo, faltava ainda uma coisa, faltava que as obras fossem perfeitas diante do Senhor. Uma igreja que busca ser conhecida na terra nem sempre é reconhecida nos céus. A nossa pregação pode trazer uma aparência agradável, mudar o comportamento de algumas pessoas e gerar uma falsa impressão de igreja, família ou sociedade perfeita. Mas só o ruá, só o Espírito, só o ar é capaz de gerar vida. O que eu quero te dizer é que através do diálogo, através da nossa pregação, a gente pode mudar o jeito, os costumes das pessoas, mas só o Espírito Santo é capaz de gerar santidade e salvação. Por exemplo, um nutricionista pode mudar a sua maneira de se alimentar, não é? Através do diálogo,
digamos aqui da pregação, porque é o que eu estou fazendo com você. A gente vê nesse tempo muitas consultorias crescendo. Um coach pode mudar o seu mindset, não é verdade? Pode mudar a sua rotina, pode mudar a sua maneira de lidar com a sua família, mas isso não vai gerar salvação. Eu posso, através dessa palavra, mudar a sua maneira de pensar, e eu espero muito alcançar isso. Eu posso conseguir fazer você mudar a sua maneira de pensar. Mas só Deus pode te trazer vida. O meu sermão só vai gerar salvação se o Espírito Santo, se o ar de Deus agir através dele ao seu coração. O que você tem gerado no seu coração, meu irmão? A aparência de vivo de um crente, a aparência de um crente ou uma santidade genuína? Comportamento transformado ou um caráter aprovado? Quando você vai a alguns sepultamentos, parece que a pessoa está apenas dormindo. É impressionante, porque a pessoa repousa tranquilamente dentro daquele caixão. Mas, na realidade, falta espírito, falta ar, o que seria capaz de trazer vida para ele. E aí a gente chega na segunda etapa da visão de Ezequiel, que é do verso 9 e 10. Diz assim: então ele me disse, Deus disse a Ezequiel: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Anunciei a mensagem, como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram, e formavam um grande exército. Agora sim, nessa segunda etapa, aqueles que pareciam estar vivos, através da pregação, através da mudança de comportamento, através da mudança à vista, são alcançados pelo ruá, pelo ar, pelo Espírito. E lembra que naquela primeira etapa, Ezequiel se direciona aos homens, aos esqueletos. Nesse segundo momento, ele se direciona ao ruá, ao vento, ao Espírito, ao pneuma. No primeiro momento, ele está falando sobre a nossa pregação. Deus está nos mostrando a relevância da nossa pregação e a capacidade que a gente tem de mudar o padrão de vida das pessoas. Mas só o Espírito pode gerar realmente vida. Esse é o ministério do Espírito Santo. Trazer pessoas de volta à vida. Jesus, falando aos seus discípulos, em João capítulo 6, verso 63, fala assim: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Porque em Romanos capítulo 6, também verso 10 e 11, fala assim: porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que eu estou falando aqui é muito importante. O que eu estou fazendo aqui é muito importante, que é pregar aos homens. Mas só o clamor, só a oração, só o Espírito, só falando com Deus, só o clamor é capaz de transformar alguém, de gerar arrependimento e aproximar uma pessoa de Deus. É aquele texto que a gente conhece muito bem de Crônicas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. O caminho para uma verdadeira transformação da nossa sociedade. Embora seja muito importante o diálogo, embora seja muito importante a pregação, embora faça parte de tudo isso, a única coisa que eu posso fazer com as minhas palavras é mudar o seu mindset. Mas o Espírito é capaz de gerar arrependimento, é capaz de gerar um caráter aprovado. Deus, quando faz Adão do pó da terra, Adão só se transforma em ser vivente depois de Deus soprar em suas narinas. Ou seja, aqui Deus está falando
sobre fôlego, mas o termo é o mesmo, é o ruá. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Assim nós fomos criados, à imagem e semelhança de Deus, para manifestarmos os atributos divinos. Sabe, irmãos, aqui o momento que eu preciso que você entenda tudo que eu estou querendo te dizer sobre ar, sobre espírito, sobre criação, sobre respeito, sobre imagem, sobre semelhança, sobre o brado que a sociedade tem dado. Tem nos faltado ar, como sociedade, porque nós estamos distantes daquelas que são as características de Deus para nós. Como homens, somos todos iguais, precisamos manifestar a justiça, misericórdia e amor, ou fidelidade. Essa foi a instrução de Jesus diante dos fariseus, quando entregavam o dízimo de tudo, mas não praticavam os atributos divinos. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Existe um verso muito conhecido por todos nós, mas que às vezes quando a gente ouve, a gente não tem o real sentido do que ele está querendo dizer. Jesus, em Mateus capítulo 24, verso 12, fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu tenho certeza, irmão, que nós estamos vivendo um dos momentos mais próximos da vinda de Jesus. Eu tenho certeza absoluta disso. Tudo que a gente está vivendo. E aí quando a gente lê esse verso, a impressão natural que a gente tem é que Deus está falando sobre a sociedade. Falando que o amor da sociedade iria esfriar. Mas não é isso que Jesus está falando. Porque na realidade, irmão, a sociedade, o mundo, ele jaz no maligno. Deus não está falando sobre o esfriamento do amor de uma sociedade que nunca teve amor, que não manifesta amor. Deus está falando aqui sobre os discípulos. Deus está falando aos discípulos que eles seriam perseguidos, que se levantariam falsos profetas entre eles. E quando está falando tudo isso, ele está falando assim: olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos discípulos, o amor da igreja, o amor dos cristãos vai esfriar. Sabe por quê? Porque nós estamos enxergando razões para que o nosso amor esfrie. Nós estamos olhando para um ladrão e falando assim: não, mas ele mereceu isso. Nós estamos olhando para um racista e falando: não, mas ele mereceu isso. Portanto, eu quero falar uma coisa para você aqui: gritar fogo no racista é a mesma coisa que dizer bandido bom é bandido morto. Nenhuma das duas afirmações refletem o caráter de um seguidor de Jesus. Falta-nos amor para combater o racismo, mas também falta-nos amor para amar os racistas. Olha como Deus é. Olha o paradoxo que a gente entra, irmão. Olha o que eu estou te falando aqui. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus nos ensina a perdoar e a amar os nossos inimigos. Eu estou falando sobre Jesus aqui. Jesus no capítulo 5 de Mateus fala: eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Quando Jesus fala isso aos discípulos, irmão, ele não está vivendo um contexto como a gente está vivendo. Quando Jesus fala isso aos discípulos, ele estava falando sobre um povo que açoitava, escravizava, abusava de suas mulheres. Está falando sobre um período de escravidão. Um período que o povo estava vivendo diante do Império Romano. Por isso eu quero dizer a você que é racista, se arrependa. Mas eu também quero dizer a você que sofreu com o racismo, perdoe. Não gere ódio no seu coração. Porque essas duas falas
são parte do mesmo princípio, do princípio de Jesus, que ele ensinou aos seus discípulos, desculpa. Você sofreu com racismo? Eu quero te convidar a perdoar. Eu sei que eu não vivi o que você viveu. Eu sei que as suas experiências são muito diferentes daquelas que eu vivi. Mas o posicionamento de perdão é o caminho que a Bíblia nos ensina para a gente cicatrizar uma ferida. Portanto, eu quero dizer que racismo é pecado. E como pecado, precisa ser condenado por mim, sendo um seguidor de Jesus. Mas entendemos que tudo isso que está acontecendo é um afastamento de Deus. É uma consequência da ausência do verdadeiro ar. O grito de George Floyd foi o reflexo de uma sociedade. Não só o ar que nos falta nos hospitais, nos respiradores, ou como consequência de um estrangulamento. Falta-nos o ar do Espírito Santo. Falta-nos o ar do Espírito de Deus. Falta-nos o fôlego de vida do ruá do Senhor. Por isso voltemos ao Evangelho, com um tempo de arrependimento para aquele que ofende e perdão para aquele que é ofendido, assim como Jesus nos ensinou. Onde o amor muda não só o comportamento, mas também o caráter daqueles que amam a Deus. Irmãos, eu acredito na educação. E acredito que a educação tem papel fundamental no crescimento de uma sociedade. Mas transformação, a gente só vê através do Espírito Santo. Porque se apenas a educação fosse capaz de gerar mudança numa sociedade como um todo, a gente não veria casos como esses que a gente está vendo pelo mundo, numa das sociedades, num dos povos melhores educados, com maior grau de instrução que a gente vê também no mundo. Mas em todos os lugares tem faltado o Espírito Santo, tem faltado Deus, tem faltado o Senhor, tem nos faltado o ar. Então eu quero encerrar deixando uma frase aos irmãos, do Martin Luther King, em que ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero pedir, Deus, que o Senhor abençoe a cada um que me ouve nesse momento. Eu sei, Deus, que muitos que me ouvem têm feridas que foram geradas pela consequência do pecado do racismo. Mas eu quero pedir, Deus, dê capacidade a eles para perdoar. Gere amor no seu coração. Assim como o Senhor ensinou aos discípulos que eles deveriam amar aqueles que os açoitavam, aqueles que abusavam deles, aqueles que escravizavam eles. Assim, Deus, como o Senhor ensinou aos discípulos, que esse tempo seja um tempo de perdão, seja um tempo de crescimento do seu amor. E Pai, é assim, Deus, que como aqueles que me ouvem, mas têm pensamentos dentro de si, racistas também, que o Senhor os ajude a se arrepender. Assim como eu, Deus. Se em algum momento eu ajo dessa forma, Pai, me ajude a me arrepender. Me ajude a mudar o meu posicionamento. E que essa palavra mude o nosso comportamento, mas que o seu Espírito gere vida em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Então, gente, esse foi o nosso culto abençoado. Ó, meu Deus. Louvor maravilhoso com o nosso irmão Azaf aí, com a nossa irmã Jamília arrasando como sempre. Eu espero que vocês tenham recebido tudo de bom aí na casa de vocês. Estamos juntos de novo no culto de 6h30, não faltem. E semana que vem é nós de novo. Fiquem com Deus, Deus abençoe.